Senado aprova projeto que obriga governo a pagar gratuidade de idosos em ônibus. Brasília, Distrito Federal, Folha Press. O Senado aprovou nesta quarta-feira, de 16, projeto de lei que obriga o governo federal a repassar para estados e municípios recursos para bancar gratuidade do transporte público para idosos. A proposta era apontada para as condições pela prefeitura para evitar o chamado tarifaço, o reajuste das passagens de ônibus. Arquivo, Brasília, Distrito Federal, Brasil, 2 de 2021, Congresso Nacional, foto Pedro Ladeira, Folha Press. O projeto de lei foi aprovado de maneira simbólica pelos senadores. Segue agora para a votação da Câmara de Deputados e, caso receba aval dos deputados, vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. A medida enfrenta grande resistência de equipe do ministro Paulo Guedes Economia. O Ministério da Economia aponta o impacto de 5 bilhões de reais por ano às finanças públicas federais. O projeto de lei aprovado pelos senadores de autoria de Nelsinho Trade, PSD, Mato Grosso do Sul, e Jordano, MDB, São Paulo, cria o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas. Na prática, a proposta apenas determina que caberá ao Executivo Federal repassar os recursos necessários para o Estado, Distrito Federal e municípios para garantir a gratuidade para os idosos no transporte público. O Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas tem a finalidade de simultaneamente custear o direito constitucional das pessoas idosas à mobilidade urbana, manter a modicidade tarifária e garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão de transporte coletivo, afirma o texto do projeto. Em relatório, o senador Eduardo Braga, MDB, Amazonas, prevê que o programa vai estar em vigor em um período de 3 anos, 2022, e dos 2 seguintes estados, Distrito Federal e municípios devem criar seus próprios fundos para receber os recursos federais. Esses entes terão prazo de 6 meses para criar os fundos. A divisão dos recursos entre municípios e estados vai se dar na segunda estimativa populacional do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Braga confirmou a estimativa de 5 bilhões com subsídios e apontou como a fonte de recursos royalties do petróleo. Sobre o impacto orçamentário financeiro, estima-se que os gastos da ordem de 5 bilhões de reais por ano. Para chegar a esse número, partiu-se da população com mais de 65 anos do Brasil, de 9,2 milhões de indivíduos, supondo que cada idoso em média faça 5 viagens de ida e volta por mês, teria um total de 120 viagens por ano. Multiplicando esse valor por volta de R$ 4,50, como o preço médio de tarifa, chega-se a 4,968 bilhões de reais, disse Braga durante a leitura de seu relatório. Pela magnitude de recursos envolvidos, propomos vincular parte das receitas dos royalties do petróleo para financiar tais gastos. Deve-se destacar que a receita dos royalties do petróleo pertence à União e é mais do que o suficiente para financiar essas despesas. Em 2021, por exemplo, somente a parcela dos royalties apropriada pela União superou 11 bilhões de reais, mais do que o dobro que se projetava, completou o parlamentar. Braga também acrescentou que o uso desses recursos vai impactar repasses para a saúde e educação advindos dos royalties. A defesa de reparo da União para custear as gratuidades se tornou uma bandeira dos prefeitos que realizam diversas viagens de Brasília para discutir a questão. Antes da sessão em que a medida foi aprovada, uma missão de chefe do Executivo Municipal teve reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, afirmou depois da reunião que havia acordo para a votação do projeto que ele evitaria o reajuste das tarifas de ônibus deste ano. Não se comprometeu aos anos posteriores. Nunes disse que a tarifa de ônibus, atualmente em R$ 4,40, poderia subir para R$ 5,50 caso a medida não fosse aprovada pelos senadores. No caso da Prefeitura de São Paulo, ele argumenta que são necessários
450 milhões de reais para bancar as gratuidades, sendo que os repasses federais vão chegar a 360 milhões e o restante será de responsabilidade do município. A prefeitura vai cobrir a diferença do valor. Por quê? Porque a inflação foi muito alta no ano passado e o diesel aumentou 65%. Então, mesmo que tendo essa contribuição do governo federal, as prefeituras ainda vão precisar pôr um pouco para evitar o aumento da tarifa, afirmou o prefeito. O prefeito paulista também afirmou que os estudos apontam que o aumento de tarifa de ônibus poderia impactar com o crescimento de 1 a 2% da inflação. Estamos dispostos a fazer mais sacrifícios para manter a tarifa. Se aumentar a tarifa de ônibus hoje, isso aumenta 1 a 2% de inflação. Repercute do país inteiro na retomada econômica. Cada prefeito está ali no desespero total para que haja retomada, porque aumenta lá nos municípios a quantidade de moradores de rua, aumenta da pobreza, da vulnerabilidade, completou. Apesar da aprovação do Senado, a perspectiva de que a medida enfrenta resistência em sua transmissão da Câmara dos Deputados. Além disso, a equipe econômica ainda se posicionando de maneira contrária a arcar com esses gastos. Nunes disse que a articulação com a ministra Flávia Arruda, secretária de governo, mas, por outro lado, criticou o Ministério da Economia, que, segundo ele, é craque em falar não. Levamos essa demanda para o presidente. Existe evidentemente a necessidade do governo federal ter a compreensão que ele tem responsabilidade na questão do impacto financeiro de aumentar 65% no diesel e de que se aumentar a tarifa de ônibus vai aumentar 1 a 2% a inflação. Nós estamos numa retornada econômica, aumento do desemprego, da pobreza e cada tem que dar um pouco a sua contribuição, prefeitura, governo estadual e governo federal, afirmou. Evidentemente, o Ministério da Economia é craque em falar não, mas a gente não está preocupado com isso, completou. O relator Eduardo Braga afirmou durante a sessão que existe a possibilidade de veto presidencial, seguindo a recomendação do ministro Paulo Guedes. Braga, no entanto, disse que o texto foi construído de forma a não deixar brechas para serem questionadas em eventual veto e que já há uma articulação para derrubar a eventual ação presidencial nesse sentido.